Queria dar boas-vindas, você que está nos visitando nessa noite, você que está aqui na Igreja do Redentor, talvez pela primeira vez. Queria dizer que é uma alegria te receber aqui. No final do culto a gente tem um presente para você que está aqui pela primeira vez, uma forma da gente demonstrar nossa gratidão, nossa alegria por você, cultuar a Deus conosco. Hoje nós estamos no primeiro domingo do mês de dezembro, o mês do Natal, o mês em que nós celebramos o Natal. E nós estamos aqui para começar, não simplesmente pregar uma mensagem isolada, mas começar uma pequena série de 3 mensagens que nós intitulamos como Cânticos de Natal. Essa série vai nos levar a uma jornada através de expressões de louvor registradas, especialmente no Evangelho de Lucas, expressões de louvor que surgiram a partir da notícia e do nascimento de Jesus. E nosso foco inicial é falar de uma canção muito conhecida, a canção de Maria, que é conhecida como Magnificat, a canção de louvor daquela mulher escolhida por Deus para desempenhar um papel muito importante na história de redenção. E na medida que nós vamos avançando nessa série, eu e você seremos lembrados da alegria e da esperança que o nascimento de Jesus trouxe ao mundo. A esperança e a alegria que o nascimento de Jesus deve trazer a mim e a você. Então, diante da notícia do nascimento de Jesus, algumas pessoas responderam a esse fato com louvor e adoração. E a minha pergunta aqui é: como você tem respondido ao fato de que Jesus nasceu? Aquelas pessoas adoraram a Deus mesmo antes do plano ter se cumprido. E hoje aqui nós vamos refletir sobre essa passagem muito tocante, muito reveladora das Escrituras, o encontro de Maria com a sua prima Isabel. Esse encontro ele é narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, você pode abrir, deixar sua Bíblia aberta, a partir do versículo 39, até o 56, vai ser a nossa leitura. Essa história que não registra simplesmente um encontro familiar. É o registro de uma revelação divina que nos fala sobre a soberania de Deus e a submissão à sua vontade, com uma entrega incondicional de vida aos planos de Deus. Por isso eu queria te convidar a fazer a leitura do texto sagrado que diz assim: naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa.
Essa é a palavra de Deus para nós. Maria recebe uma notícia por intermédio do anjo Gabriel. Ela recebe a notícia que a sua prima Isabel estava grávida. Uma gravidez de 5 meses, de João Batista. E Maria sabe dessa notícia, viaja para a região montanhosa de Judá para visitar a sua prima que estava gestante. Essas duas mulheres se encontram e ali, naquele encontro, há um transbordar de alegria. Aquelas duas mulheres não estavam felizes simplesmente pela notícia de que estavam grávidas. É óbvio que isso trouxe alegria. Maria era virgem, então ela estava grávida através de um ato milagroso de Deus. Isabel, sua prima, estava idosa demais, já era considerada estéril. Mas a felicidade não era simplesmente por isso. Afinal de contas, elas sabiam que o Senhor havia concedido um favor que não beneficiaria somente a elas. Elas se alegraram, mesmo sabendo dos planos de Deus para os seus filhos. Quem foi João Batista? Aquele que anunciou a vinda de Jesus e que foi perseguido por isso. Maria ficou feliz que receberia um filho que seria o Salvador do mundo. E ao ser o Salvador do mundo, o seu filho seria entregue ao sacrifício supremo de Deus por nós pecadores. Elas conheciam os planos de Deus para os seus filhos. Logo, a alegria daquelas mulheres era algo sobrenatural. E essa história aponta para a importância da soberania de Deus e da nossa resposta a essa soberania. Nesse texto, vemos Maria, uma jovem humilde, recebendo uma notícia extraordinária, que ela daria a luz ao Salvador do mundo. Mas esse anúncio não veio sem um peso significativo, como nós falamos. O seu filho viria para ser o sacrifício de Deus. Ele viria para satisfazer a justiça de Deus por nós pecadores. E essa revelação nos desafia profundamente. Essa revelação e a atitude de Maria diante desse fato deve nos levar a pensar o seguinte: como nós, como discípulos de Jesus, respondemos ao chamado de Deus para as nossas vidas, no que diz respeito a se submeter a Ele, quando essa submissão nos custa algo. Como nós reagimos? Estamos dispostos a entregar algo que nós valorizamos, algo que nós amamos, para a glória de Deus, para o benefício de outros, como Maria fez? Maria estava feliz que ela daria a luz ao seu filho, mas que ela o entregaria. Às vezes nós temos dificuldade de ofertar o nosso tempo para servir a Deus, para orar, para ler a Bíblia. Para Maria, responder em obediência não era simplesmente se tornar protagonista. Responder em obediência custaria seu conforto, poderia custar seus planos pessoais, porque ela era noiva de José. Ela não sabia, ela não tinha garantia como José responderia até aquele momento. E custaria até mesmo a sua reputação. Mas antes, eu queria trazer o contexto dessa história para a gente entender melhor o custo da obediência de Maria. A narrativa começa no 6º mês de gravidez de Isabel, prima de Maria. Deus envia o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, para visitar Maria, uma jovem, ainda não casada, que estava noiva de José, que era descendente da casa de Davi. Gabriel aparece a Maria e sauda Maria com as palavras: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Isso está registrado nos versículos anteriores aos que a gente leu. Maria fica meio confusa, perturbada com essa saudação, pondera, e Gabriel anuncia a Maria que ela conceberá e dará à luz um filho.
e ela deverá chamar esse filho de Jesus. E que esse menino, ele se tornará alguém grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Que Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E o reinado do seu filho será um reinado eterno, que não terá fim. Maria pergunta ao anjo como isso aconteceria, visto que ela ainda era virgem. E o anjo Gabriel explica que o Espírito Santo a envolveria. E ela daria luz ao Filho de Deus para reforçar a sua mensagem. Então Gabriel fala o seguinte: vai até Isabel, sua prima, que também foi alvo do milagre. Ela está grávida. Vai até lá. E ao chegar lá e ver sua prima grávida, com um pouco mais tempo de gestação, o Salvador que já estava no seu ventre também é anunciado. E qual é a resposta de Maria diante desse anúncio? Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E essa obediência não foi fácil. No contexto judaico da época, o casamento era uma instituição central, altamente valorizada. A castidade antes do casamento, além de pecado, assim como é até os dias de hoje, era uma norma social e religiosa que era rigorosamente observada. As noivas eram frequentemente muito jovens, acredita-se que Maria aqui ainda era uma adolescente, e o noivado era considerado tão vinculativo, um compromisso tão sólido, quanto o próprio casamento. E violar a expectativa de castidade antes do casamento, durante o período de noivado, trazia uma grande desonra, não só para a mulher, mas como também a família da noiva. E uma gravidez fora do casamento, especialmente para uma mulher que já estava comprometida em casamento, já era encarada como adultério, um pecado gravíssimo sob a lei judaica. As sanções poderiam ser extremas, severas. Maria poderia ser levada até mesmo um apedrejamento até a morte. E mesmo quando as punições não eram aplicadas, o estigma social sobre a vida da mulher numa condição dessa era imenso. Maria corria o risco ali de ser repudiada por José. Ela corria o risco de ser repudiada pelos seus próprios pais e pela sua própria comunidade. Só que a palavra de Deus registra também que José era um homem justo e temente a Deus. Mesmo que inicialmente ele planejasse deixar Maria, ele pensou nisso para tentar secretamente evitar expor Maria à humilhação pública. Só que ali acontece uma intervenção divina, através de um anjo que também aparece a José em um sonho e esclarece a natureza milagrosa da gravidez da sua noiva. José, então, é instruído a não temer em levar Maria como sua esposa, porque o que foi concebido nela é do Espírito Santo. Então nós vemos ali um exemplo de masculinidade na pessoa de José também. Ele assume aquela responsabilidade. E essa gravidez de Maria, ela é apresentada como o cumprimento da profecia messiânica e um sinal da intervenção divina na história. A disposição de Maria em aceitar essa responsabilidade, apesar dos riscos sociais, dos riscos pessoais, demonstra uma fé e uma confiança extraordinária em Deus. Ela se torna um exemplo de submissão e fidelidade a Deus. Essa passagem nos ensina a olhar além das circunstâncias imediatas que estão diante de nós, e ver a mão de Deus trabalhando em meio às nossas vidas, nos chamando para uma fé que transcende nosso entendimento, nossas expectativas, e nos ensina que nós devemos louvar a Deus por sua obra, mesmo antes da conclusão. Nós devemos louvar a Deus e confiar em Deus, entregar nossas vidas a Deus, confiando que Ele vai voltar. Nós não precisamos de prova, até porque o Senhor já provou sendo fiel até aqui em tudo que Ele fez. O anúncio do nascimento de Jesus tinha uma expectativa futura. Para Maria, ela confiou. Para nós, é algo que nós vemos no passado. E temos também uma promessa futura.
de novos céus e nova terra, na volta do Senhor para nos buscar. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês é sobre o anúncio. O anúncio do nascimento de Jesus. Cheia do Espírito Santo, Isabel se encontra com Maria, e Jesus ainda ali no útero de Maria. Isabel recebe a revelação de Deus, assim que Maria entra na sala. Isabel anuncia, sem uma comunicação prévia, que Maria carrega em seu ventre o Salvador do mundo. Isabel sabe, naquele momento, que Maria acreditou e recebeu a palavra do Senhor para a sua vida. Até o feto que estava no ventre de Isabel, João Batista, salta de alegria no útero da sua mãe quando Maria chega carregando Jesus também em seu ventre. E é interessante porque, durante essa semana, lendo esse texto, eu vejo a forma como Isabel apresenta o filho de Maria ali, ainda no seu ventre, Jesus, como o Salvador do mundo. Nós temos a tendência de pensar que o primeiro a confessar que Jesus é o Cristo foi Pedro. Na verdade, Isabel aqui ela faz essa confissão. Ela confessa Jesus como Senhor antes mesmo do seu nascimento. E como ela sabia disso? Quando ela diz que Jesus é o Senhor, como a mais antiga das confissões cristãs. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode realmente chamar Jesus de Senhor, a menos que o Espírito Santo lhe dê essa capacidade. A partir disso, podemos entender que o Espírito Santo, de alguma forma, toca em Isabel e dá a ela essa capacidade, não simplesmente de adivinhar que a sua prima estava grávida, mas a capacidade de crer que o fruto do seu ventre era o Cristo prometido. Isso nos mostra que no poder do Espírito Santo, eu e você também devemos proclamá-lo em alta voz, para todos que quiserem ouvir, assim como Isabel fez. Devemos fazer isso nos 4 cantos do mundo, no nosso quarteirão, na nossa casa. Devemos seguir o exemplo de Isabel e proclamar Jesus como o Senhor, o Salvador do mundo, para todos que se relacionam conosco. Isabel sabe que o cumprimento de Deus está próximo. E Maria também acreditou, como nós vemos no versículo 45. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus tem uma missão. E a nossa tarefa mais básica no plano é acreditar no plano. Você acredita no plano de Deus, no plano redentor de Deus para a humanidade? Ou isso é algo simplesmente conceitual na tua mente? Maria e Isabel, de alguma forma, embora pecadoras e imperfeitas, essas mulheres são modelos de fé para mim e para você. Uma fé que vai além do intelecto, uma fé prática. Elas acreditaram no que Deus iria fazer antes mesmo do plano se cumprir. E por vezes nós temos dificuldade de crer, demonstrar de forma prática que cremos no plano de Deus, mesmo Jesus já tendo vindo, já tendo nascido. E Maria se alegrou e louvou. E ela fez isso não simplesmente porque estava grávida, mas apesar de estar grávida, porque ela sabia quem seria seu filho. Ela não estava grávida de alguém que poderia ser o homem mais poderoso da sociedade, um homem rico, com um futuro promissor. Ela estava grávida daquele que viria para morrer. E nesse ponto, eu e você somos desafiados a refletir sobre a nossa própria perspectiva em relação a tudo que Deus nos dá, a tudo que Deus nos confia. Em nossa cultura moderna, muitas vezes nós somos levados a considerar nossos filhos, nossos talentos, nossos recursos, tudo isso como meios para alcançar os nossos próprios objetivos e aspirações. Tudo isso como meios para nós alcançarmos a nossa felicidade individual. Quem esteve aqui ontem, o pastor Guilherme, falou muito melhor sobre isso do que eu. No entanto, a resposta de Maria à revelação divina
nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ela recebeu a notícia, não apenas com aceitação. Tá bom, Senhor, essa é a sua vontade. Às vezes a gente é assim. A gente tenta projetar na vontade de Deus como algo assim, tá bom, Senhor, essa é a sua vontade, eu aceito. Mas quem sou eu? Não posso lutar contra o Senhor? Mas ela recebe a notícia com um coração de louvor e adoração, reconhecendo a soberania e a bondade de Deus em meio a circunstâncias em que muitos poderiam considerar desafiadoras ou até mesmo trágicas, porque, sob o ponto de vista social, aquela gravidez era um problema. Maria era jovem, ainda ia casar, ela teria a oportunidade de ter muitos filhos, ela não precisava daquela gravidez. Aquela gravidez, sob o ponto de vista social, era um problema. E atrapalhar os planos dela. Qual era a concretização máxima de realização de uma jovem? O casamento. E aquela gravidez não contribuía em nada para que o seu objetivo de vida, a sua realização pessoal fosse cumprida. Pelo contrário, colocaria tudo aquilo em risco. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, antes da gente terminar o sermão, fazendo um paralelo aos dias de hoje. E a primeira aplicação que eu gostaria de fazer, pensando no anúncio, que é a primeira parte do texto que a gente leu, é que Maria e a entrega de Jesus são feitas para a glória de Deus. A bênção que ela recebe não é para ela. Ela recebe algo para ela entregar. Ela é abençoada para abençoar. Tudo que Deus nos dá é para a glória dele. E quando é para a glória dele, o beneficiário daquilo que Deus nos dá não somos nós somente. E a verdadeira obediência de Deus muitas vezes requer que a gente renuncie aos nossos próprios sonhos e planos em favor do seu plano maior. Eu não estou falando que os nossos planos pessoais vão estar sempre em rota de colisão com os planos de Deus. Às vezes eles convergem, às vezes não. E como você lida quando Deus quer mudar a rota do GPS da sua vida? Eu e você somos chamados para confiar em Deus completamente, mesmo quando a gente não entende. Confiar em Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, incluindo tudo que nós temos, incluindo as pessoas. Isso significa, por exemplo, no contexto familiar, educar os nossos filhos não simplesmente para o sucesso neste mundo, mas primeiramente para serem discípulos de Cristo, dedicados a servir e a glorificar a Deus em todas as esferas da sua vida. Pode também significar abrir mão dos nossos próprios sonhos, desejos, em favor de um chamado mais elevado que Deus colocou em nossos corações. O casamento para Maria, sobretudo no contexto que ela estava, como eu disse, significava essa expressão máxima de realização para uma jovem. E ela colocou essa realização em risco para atender o chamado de Deus. Porque apesar das suas realizações, ela confiava no Senhor. Será que eu e você temos a mesma atitude de entrega e louvor em nossas próprias vidas, confiando que mesmo nos momentos mais desafiadores, confiar e se submeter ao Senhor é melhor? Como você encara a sua carreira profissional, por exemplo? Ela é um instrumento para o seu sucesso, para a sua realização profissional e financeira, ou ela é algo que Deus te deu para que o Senhor seja glorificado através do seu trabalho para o benefício do mundo, como um instrumento da graça comum de Deus, trazendo justiça, bondade, prosperidade para todas as pessoas? E eu não estou falando que trabalhar para a glória de Deus, para o benefício do outro, não vai te trazer benefícios profissionais e financeiros. Às vezes a gente, para justificar o trabalho como algo que é nosso, que só serve para nós, os nossos interesses, a gente cria uma falsa ideia de que trabalhar, fazer qualquer coisa para a glória de Deus
vai fazer da gente um fracassado aos olhos desse mundo. E se fizer? E se fizer? Quando você chegar diante do Senhor, quando você estiver aposentado e você não é o que você faz, você não é o seu trabalho, quando você parar de trabalhar, você vai continuar sendo pai, continuar sendo esposa, mãe e, acima de tudo, um discípulo do Senhor. Quando você estiver face a face com o Senhor, Ele vai cobrar de você o quadrinho de funcionário do mês, na sua empresa, a referência profissional na sua área, ou a forma como você serviu a Ele com fidelidade. Isso se aplica em todas as coisas. A forma como a gente lida com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos bens. Será que você tem louvado a Deus pela dádiva de receber para entregar? De forma como Maria recebeu sabendo que entregaria. E traduziu esse sentimento, essa atitude em um louvor, um cântico de louvor a Deus. E agora eu queria entrar na segunda parte, na segunda metade desse texto que fala sobre o cântico. O cântico de Maria. Após a confissão de Isabel, Maria canta o seu cântico. É uma bela canção, cheia de esperança, rica de verdade de Deus. Maria se alegra no Senhor, como nós vemos ali no versículo 46 e 48. Por quê? Porque Deus, o seu Salvador, interessante, ela reconhece a necessidade de um Salvador, olhou com favor para a humildade, a humilde condição da sua serva, versículo 48. Isso é o que Deus é. Ele está perto dos quebrantados e dos humildes, dos que reconhecem a sua falência e total dependência do Senhor, que reconhecem que precisam de um Salvador. Não tem como se achegar a Deus sem reconhecer a sua pobreza, a sua falência espiritual. E Maria fala que Deus era o seu Salvador. Só reconhece a necessidade de um Salvador quem também reconhece que está perdido. Quem está salvo não busca ajuda. Só busca ajuda quem reconhece que está perdido. Você conhece gente teimosa? Que está fazendo tudo errado e se recusa em pedir ajuda porque ela não reconhece que ela está errada. O que acontece? A situação só piora. Assim é conosco. E esse cântico tem a ver com isso. E a gente vai falar também um pouquinho mais à frente. O texto diz que ela se alegra porque as gerações a chamarão de abençoada. No entanto, as nações não chamam Maria de abençoada por causa do que ela fez. Elas a chamam de abençoada porque o poderoso fez grandes coisas por ela, como está no versículo 49. O ponto é Deus e não Maria. Não há a menor sugestão de adoração a Maria nessa passagem. Por isso que nesse ponto os católicos erram de forma significativa ao exaltar Maria como comediadora com Cristo. Ataca algo central do Evangelho. Maria mesma exaltou a Deus por sua grandeza. Qualquer um que ame e honre a Deus encontrará misericórdia somente em Cristo. Maria celebrou porque, ao reconhecer a sua pobreza espiritual, ela contemplou as riquezas de Deus. Se quisermos conhecer as riquezas das misericórdias de Deus, basta admitir a pobreza espiritual das nossas vidas. Quer conhecer as riquezas de Deus? Reconheça a sua pobreza, reconheça a sua falência espiritual. Maria tem confiança de que Deus cumpre os seus planos e mantém suas promessas. Ela canta isso, como está registrado nos versículos 54 e 55. Ela sabia de tudo que Deus já tinha realizado, que tinha libertado o povo de Israel do Egito, que tinha conduzido eles pelo deserto, que tinha feito seus planos e tudo que ele havia prometido, ele tinha realizado, que ele havia sido fiel em todas as alianças e agora não seria diferente. Porque ela viu, ela tinha como testemunha
o cumprimento das alianças de Deus até ali. Então ela sabia que o mesmo Deus que não falhou no passado, não falharia no presente, nem tampouco no futuro. Assim é a nossa relação com o Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho e vemos Deus sendo fiel com Maria, trazendo Jesus ao mundo, sendo fiel e cumprindo a promessa de que o seu filho morreria, mas que a morte não venceria, mas ele ressuscitaria no terceiro dia, isso deve encher o nosso coração de confiança por aquilo que o Senhor vai fazer no futuro, que Ele vai cumprir. Devemos louvar a Deus por manter suas promessas, mesmo antes de ver essas promessas serem cumpridas. Isso é o que essas duas mulheres de fé fazem. Elas confiam em Deus, mesmo antes dele cumprir o que prometeu, porque Ele foi fiel e realizou tudo que Ele havia prometido até aquele momento. Por isso eu te pergunto, como você reage diante das promessas do Senhor que ainda não foram realizadas? Quando nós refletimos sobre a entrega e a confiança inabalável de Maria, nós voltamos a nossa atenção para outro aspecto poderoso da sua resposta a Deus. O cântico de louvor que ela compõe naquele momento, que é conhecido como Magnificat, como está escrito ali. Esse cântico não é apenas uma expressão de gratidão, é uma renúncia profunda à justiça própria. É um reconhecimento da necessidade da justiça de Deus. Imagina só, se eu ou você recebêssemos uma missão tão nobre. Por muito menos, nós somos soberbos espirituais. Quantas vezes nós gostamos de nos comparar com o outro, porque talvez a gente tenha um desempenho melhor em determinada área. Por vezes, nós acreditamos a nossa santidade, a nossa espiritualidade, primariamente naquilo que a gente faz. A gente não admite, mas é como se a gente ficasse o tempo todo, de forma prática, colocando Deus em débito conosco. Nós agimos como o fariseu da parábola que Jesus conta sobre o fariseu e o publicano, que o objetivo da sua obediência não é glorificar a Deus e responder a Deus, mas se comparar com o outro. Se julgar melhor espiritualmente, porventura que é algo que você faz. Se você faz para a glória de Deus, amém, mas saiba que nada que você faça coloca o Senhor em débito contigo. Maria recebeu a missão mais nobre entre as mulheres. E em sua humildade, ela não se vangloria do privilégio de ser escolhida como mãe do Messias aqui na terra. Ao contrário, seu cântico eleva e engrandece o Senhor, reconhecendo a sua força, misericórdia e fidelidade. O que Maria entoa? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui Maria exemplifica uma verdade central da fé cristã. É em Deus, e não em nós mesmos, que encontramos nossa verdadeira grandeza e propósito. Por isso, a aplicação que nós podemos enxergar no cântico de Maria, se no anúncio nós podemos ver uma atitude de entrega confiante naquilo que Deus ainda vai fazer, no cântico nós vemos a rejeição completa da justiça própria. A mensagem de Maria ressoa poderosamente contra a tentação que eu e você enfrentamos diariamente, a justiça própria. A compreensão das doutrinas essenciais da soberania de Deus e na justificação pela fé nos lembra que não há nada que possamos fazer para merecer a graça de Deus. Ela é um dom gratuito, dado em amor. Uma profunda compreensão da graça e da misericórdia de Deus nos encoraja a nos apoiar completamente na justiça de Cristo, rejeitando qualquer tentativa de estabelecer nossa justiça própria diante de Deus. Então, se porventura, em algum momento, você se sentir tentado a achar assim, os evangélicos têm falhado em determinada área, mesmo que sejam razões legítimas. Mas determinado grupo, eu já vi muito falando sobre grupos religiosos que fazem mais caridade, ações de caridade,
do que os evangélicos. Eles estão na nossa frente. Não estão. O ladrão da cruz não teve tempo de fazer nada. E ele foi justificado por Cristo. E o próprio Jesus garantiu que ele estaria no céu. Aqueles que fazem muito, entendendo que estão fazendo aquilo para construir uma ponte de salvação, eles estão pegando um atalho, porque o único caminho ao Pai foi Cristo vindo a nós. Mas eles estão construindo uma ponte, um caminho até Deus que eles nunca vão chegar. Eles estão se alimentando com a justiça própria. Um crente imaturo, mas que de fato recebe e confia somente em Cristo, estará na eternidade conosco. E um religioso orgulhoso estará juntamente com os pecadores que fazem as coisas mais terríveis desse mundo. Porque não há um sequer nesse mundo que mereça, que alcance a salvação, a não ser que Deus se volte para essa pessoa. Esse princípio, ele tem implicações profundas para a nossa vida diária. Vivemos em uma sociedade que frequentemente valoriza o sucesso individual, a realização pessoal e a autossuficiência. Mas o Cântico de Maria nos chama a um caminho diferente, um caminho da humildade. A dependência de Deus e reconhecimento de que todas as nossas boas obras, talentos e sucessos devem vir do Senhor, e que a minha vida pertence a Deus, e que eu existo para a glória dele. Isso envolve algo muito maior do que as minhas aspirações pessoais, mas servem para a glória de Deus. Como Maria, eu e você somos convidados a nos despojar da nossa justiça própria e reconhecer que diante de Deus estamos todos em pé de igualdade. Todos nós somos necessitados de sua graça e misericórdia. E essa verdade, meu irmão, é libertadora para mim e para você. Porque ela nos liberta da pressão de tentar provar o nosso valor e nos permite descansar na graça e na suficiência de Cristo. Esse cântico é um convite para que eu e você reconheçamos que toda a justiça vem de Deus, em sua graça. Somos chamados a viver vidas que refletem a glória de Deus. O Cântico de Maria deve ressoar em nossos corações, nos lembrando que a nossa maior alegria e o nosso maior propósito, eles só podem ser alcançados quando nós encontramos em engrandecer ao Senhor e servir a Ele com corações humildes e gratos por tudo aquilo que Ele fez e ainda vai fazer por nós. Por isso eu gostaria de concluir abrindo um parêntese aqui. O que você acha da visão de Maria e Isabel sobre crianças no útero? O mínimo que podemos dizer é que elas acham que a vida é um presente especial de Deus e que o feto, de fato, é um bebê. Desde o início, Deus planejou realizar o seu plano de salvar o mundo através do nascimento de uma criança, Gênesis 3,15. Se Maria não visse Jesus ainda no seu ventre, no início da gestação, como um ser humano, como um bebê, e ela tivesse vivendo na modernidade, ela iria enxergar Jesus apenas como algo que atrapalharia os seus planos pessoais, a realização dos seus sonhos. Mas Deus, Ele prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O Filho de Deus entrou na história através de uma gravidez, através de um feto, através de um parto. E esse fato enche a gravidez, a gestação, o parto de dignidade da pessoa humana desde a sua concepção e traz significados incalculáveis para a gestação. O Deus infinito,
O Deus eterno veio ao mundo através dos espaços fechados de um útero de uma mulher, tornando esse útero e tudo que há nele um ambiente sagrado. Se Maria e Isabel vivessem sob a perspectiva moderna, sobre a origem da vida, o plano de Deus para salvar o mundo estaria em perigo, desde o anúncio do anjo àquelas mulheres. Elas teriam uma fila de pessoas prontas para dizer que elas deveriam eliminar aquele detalhe que bagunçaria e atrapalharia os seus planos. E é interessante, e a gente tende a pensar que a nossa era é a mais avançada e que aquelas pessoas eram primitivas. E a nossa cultura trabalha arduamente para negar algo que está tão óbvio aqui nessa passagem, que ali, dentro do ventre daquelas duas mulheres, em fases diferentes da gestação, aqueles fetos eram bebês, eram pessoas que tinham propósitos específicos para o rumo da humanidade, do plano redentor de Deus. Por isso, essa palavra serve, inclusive, para, talvez você, mulher, ou até mesmo marido, que enfrentou a dor de um aborto espontâneo. Por isso é um momento de chorar, de luto. Mas louve a Deus também. Louve ao Senhor, porque Ele está cuidando de você. E louve a Deus porque Jesus Cristo, Ele não veio ao mundo na era moderna em que nós vivemos. Louve a Deus pela gravidez. Por isso nós nos alegramos aqui na igreja e celebramos. Por isso tem muita criança aqui na igreja, glória a Deus por isso. Louve a Deus, porque o nosso Salvador, Ele nasceu. Ao concluirmos a nossa reflexão sobre a mensagem profundamente inspiradora encontrada na visita de Maria a Isabel em seu cântico, eu e você somos chamados a uma resposta pessoal e comunitária. As vidas de Maria e Isabel, imersas na confiança e louvor a Deus, nos oferecem um espelho no qual podemos ver a nossa própria caminhada em relação à submissão à soberania divina. Primeiramente, nós somos lembrados da importância de entregar tudo que temos e tudo que somos nas mãos de Deus. Como Maria, que recebeu a notícia da sua gravidez, com o quê? Com humildade e com louvor, mesmo sabendo que o filho que estava em seu ventre estava destinado ao sacrifício. Eu e você somos chamados a confiar em Deus, com os nossos planos, com os nossos sonhos e tudo aquilo que nós amamos. Essa entrega não é um ato de resignação, mas uma expressão de fé profunda na bondade e no plano perfeito de Deus para mim e para você. Além disso, o Cântico de Maria nos desafia a rejeitar a justiça própria e nos apoiar totalmente na justiça de Cristo. Em uma era onde o sucesso e o mérito pessoal são frequentemente idolatrados, a mensagem de Maria nos chama a uma humildade radical, reconhecendo que toda a nossa força e justiça vem de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus continua trabalhando de maneiras surpreendentes e inesperadas no mundo. E Ele quer usar a mim e a você. E o que nos cabe? Responder com louvor e alegria à ação soberana de Deus sobre as nossas vidas, mesmo que isso coloque em xeque os nossos planos, os nossos objetivos e até mesmo coisas que nós valorizamos. E que ao reconhecermos a sua soberania e graça, que eu e você possamos responder com o mesmo espírito de fé, louvor e humildade que Maria recebeu. Você pode dizer amém por isso? Vamos orar? Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua poderosa mão que conduz a história e conduz as nossas vidas. Não permita, Senhor Deus, que a gente venha ser traído pelo nosso próprio coração
e deixar de confiar o nosso destino, os nossos sonhos, os nossos planos ao Senhor. Livra, Senhor Deus, cada um de nós da justiça própria. Que possamos reconhecer, como Maria, que somos servos humildes e dependentes do Senhor, que espiritualmente, sem a Tua graça, estamos falidos, mas que através da Tua graça nós encontramos um caminho de volta até a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo ter sido enviado a nós, ter construído o caminho, e que por causa desse caminho, hoje nós estamos aqui, como família do Senhor, para celebrar ao Senhor, para ter comunhão, para sermos recebidos numa nova família. Se porventura há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Natal para essas pessoas era simplesmente uma época de se trocar presentes e ter uma bela refeição em família, que essa data possa acender nesses corações a esperança de que Jesus Cristo nasceu para ser o Salvador do mundo. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.